Hoje eu tô aqui para te falar um pouco sobre o método Gênesis, tá, pessoal? Esse método, tá? Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, eu sou terapeuta, tá? Naturopata, e eu trabalho com a saúde integrativa, tá? A gente poder, através dos recursos naturais que a natureza nos dá, né? Que não é porque ela é natural que ela não tem, né, indicações. Sim, tudo tem indicação, a gente nunca pode exceder, né, em excesso e nem em falta, tá? Seja o que for ou sobre o que a gente falar, certo? Por quê? Porque a homeostase, ela é o equilíbrio, né? Ela é a otimização metabólica celular. E quando, né, a gente hereditariamente recebe uma carga genética que tem predisposição, né, para fatores externos, um exemplo, né, a criança nasceu com problema de dermatite, tá? Isso pode acontecer porque essa carga genética que ela recebeu, tá? Que veio dos pais, possivelmente o pai tem algum problema já, seja de rinite, né, nessa região, tá? Que fala do nariz, né? Então, a criança futuramente, né? Ela simplesmente, ela pode vir já com esse efeito, né? Esse defeito, no caso, né? Esse defeito genético hereditário, tá? Que quando que vai começar a se somatizar? Se a criança do nada vai morar em outro país, vai ter outra vida, outra cultura, outra alimentação, tá? Possivelmente ela não vai desenvolver, ela não vai ter tendência, né, a desenvolver os fatores que, se ela continuar com o mesmo hábito, tá, que o pai dela ou a mãe dela tem, simplesmente vai acarretar futuramente, né, algum tipo de desequilíbrio, seja ele emocional ou físico, né? Hoje em dia, a maioria das doenças são emocionais, tá? Não é físico. Não é a pessoa, um exemplo, eu sinto dor na coluna, mas peraí, o que você fez o dia inteiro? Ah, o dia inteiro eu quebrei pedra. Opa, peraí, você tem um motivo por que ter dor física, né? Na sua coluna. Agora, eu sinto uma dor na coluna que pega aqui em cima, pega aqui embaixo, ou meu cabelo tá caindo, minhas unhas tá quebradiço. Isso tudo são sinais, pessoal, que a gente precisa, tá? Entender que os fatores do ambiente, tá? Ao que eu me coloco, eu estou de alguma maneira interagindo com esse ambiente. E isso pode acarretar, tá? Ou uma consequência positiva, né? Ou uma consequência negativa, que é o que o meu método vem propor, tá? A gente criar condições, tá? Principalmente para as crianças, tá? Porque criança é uma página em branco, para ela é mais fácil ser submetida àquilo, né? Um exemplo, eu falo para você, ó, hoje a gente vai fazer uma sessão, tá? A gente vai trabalhar com a audição, você vai ficar aqui, né, ouvindo música e, sei lá, a gente vai fazer um trabalho criativo manual. Tudo bem, você pode falar, ai meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter, né, um pé atrás. Agora a criança não, a criança ela tá sempre disposta, né, e para ela, quando você trabalha através do sentido, né, esses fatores dentro, tá, da parte cognitiva dela, né? Isso tem resultados muito positivos e trabalha diretamente, tá? Com a otimização do sistema celular, o sistema metabólico, que vai refletir em como essa criança vai se sentir. Se ela tiver qualquer problema, tá? Ela vai se sentir capaz e sempre vai se sentir que ela pode resolver, porque se você dá uma alimentação que não é nutritiva, as células vai trabalhar de maneira que o corpo dela vai estar em estado de alerta. Então, vai produzir muito cortisol, e nessa produção de cortisol, que pode ser exacerbada, porque, o exemplo, o cortisol, ele é essencial todos os dias, tá? Mas ele tem que ser parado de ser produzido a partir de um certo horário, né? A gente produz muito cortisol quando começa a amanhecer, o cortisol tá em alta, e daí ele vai abaixando, abaixando, abaixando. Agora, se você não abaixa esse cortisol e continua alto, tá? Você vai comprometendo os sistemas dessa criança. Esses sistemas, né, eles têm memória, por isso, tá? Que quando
é compartilhado na hereditariedade, a gente pode ter, né, esses recursos ao nosso favor ou contra nós, né? Tudo é uma proteção do nosso corpo, essas memórias hereditárias, ela vem para proteger. Então, se você começar através de recursos naturais, né, fortalecer esses sistemas, né, o que acontece? Essa herança, né, ela pode ser modificada de maneira que ela seja otimizada. Você tem capacidade de otimizar. Tá? Porque hoje em dia, né, o estilo de vida que levamos não é muito otimizante, porque você tem contatos diários com vários outros fatores. Um exemplo glúten, lactose ou caseína, cloro, flúor, bromo, né? O flúor, cloro na água, né? O flúor na pasta de dente, bromo nos pães, que são... normalmente o pão é um fermento, o bromo, né? É usado muito bromo. Então, tudo isso, tá? São excessos. É uma forma, né? De você comprometer e deixar resíduos, né? Então, se você começa a partir dessa otimização, por mais... Se seu corpo tá bem e você não ficou doente ainda, tá? Você tem a capacidade de simplesmente não sentir, fazer com que você trabalhe seu corpo, né? Por mais que ele tenha esse contrapeso, né? Você consegue fazer com que ele consiga ter recursos, né? Para simplesmente saber lidar com aquilo. Ele se prepara, o nosso corpo é muito inteligente, né? Então, pessoal, simplesmente o método Gênesis, ele revoluciona porque ele é um método totalmente natural e seguro, sem efeitos colaterais, tá? Que quanto mais as crianças, né, puderem ter acesso, mais elas vão poder transformar esse mundo, né? Porque o mundo precisa de mudanças, precisa de adultos saudáveis, adultos que vivam de verdade, né, com propósito, tá? Não um propósito de ficar doente, de estar sentindo dor, de estar estressado, depressivo, né? Por quê? Porque você tem que entender que o bem-estar físico e emocional é a nossa herança, a gente veio aqui buscar, resgatar, né? Jesus, ele simplesmente limpou o nosso karma para que a gente possa ser feliz. Só que a gente vem aqui e a gente vem sem propósito, vem sem, né, achando que é normal sentir dor, achando que é... Como que você vai ser feliz sentindo dor? Não existe isso daí, né? É difícil a gente estar com dor e estar feliz. Né? Quando a gente tá com dor, a gente quer se recolher, a gente quer ir lá, e o nosso corpo é tão saudável, tão inteligente, que ele vai lá e se recolhe, entendeu? É como se ele mesmo fala, ai, peraí, deixa eu me recuperar. Daí você tem que ter consciência que o que você escolhe para você pode comprometer mais ainda, tá? O seu bem-estar. Então, a nutriterapia, ela é a base, tá? Desses métodos. Esses métodos são nutrições dos sistemas sensoriais, né? Que fortalece, né? A gente tudo testa para ver se é ressonante, se tá ressonante, se vai favorecer, tem que fazer o teste. E aí você soma ele a uma alimentação totalmente ressonante também, tá? Porque, assim, não precisa ser 100%, tá? Você não precisa comer 100% do seu dia ressonante, mas se você priorizar 60% a 80%, melhor. Por que não? Se você vai ver, o seu corpo, ele é tão sábio que ele mesmo, ele sabe o que é melhor para ele, tá, pessoal? E aí, é isso, o método Gênesis é isso. Se você gostou desse método, você tem interesse em saber mais, tá? Em poder levar para os seus filhos, né? Para sua instituição, saiba que ele está disponível. Basta você entrar em contato pelo 11 963512 e lá no meu catálogo que você vai poder adquiri-lo assim que possível, ok? Eu desejo para você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, tá? E saiba que nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar físico e emocional, tá? Por mais que a humanidade, a sociedade, ela se encontra, né, com valores invertidos, tá? Valorizando o que não deveria ser valorizado, né? E fechando os olhos para o que deveria ser visto, a gente tem que fazer com que essa nova sociedade que vai vir, que são as crianças de hoje em dia, né? E até mesmo a gente, né? Porque a gente se mudando, a gente muda, né? Também
quem está à nossa volta, não tem jeito, né? Por mais que eles não queiram, que eles lutem contra, não tem como fugir da evolução humana. E esse trabalho, né, com essas memórias, que é a memória da experiência, né, e a memória do nosso aprendizado, né, como a gente encara o que a gente está aprendendo, né, que é a nossa inteligência cognitiva e nossa inteligência verbal, né, que fala do consciente e do inconsciente, vamos dizer assim, também, tá? A gente tem a capacidade, tá, de simplesmente, metafisicamente falando, né, criar esse ambiente favorável, tá? Para que o nosso físico se torne otimizado, as nossas emoções se tornam otimizadas, as nossas crenças que estão limitando se tornam otimizadas e as que a gente vê que não tem fundamento, né, ela cai por terra, né? Que nem um exemplo só para você entender, quem que não tem, né, aquela crença ou já ouviu ou cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, né? Então, isso pode ser uma crença que às vezes a gente acredita, né? E aí, fisicamente e emocionalmente, a gente se torna inteligente. E isso que a gente veio buscar, certo, pessoal? Então, é isso que o método promete. E não esquece de ir lá verificar para você poder ter acesso a mais informações, ok? Então, até mais, tchau!